graça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você só vai levantar do seu lugar se você estiver passando mal. Caso contrário, o teu bumbum ficará colado ali. Amém? Olha para o irmão que está do outro lado e diz: em nome de Jesus. Você só vai falar aquilo que for realmente necessário. Amém, Duda? Amém? Isso. Porque às vezes, irmão, a gente quer prestar atenção na pregação e fica o irmão do lado conversando, né? Cochichando, falando, e tira a atenção do irmão e também não presta atenção. Então, se for necessário, você fala. Amém? Amém. Vamos olhar lá para o Murilo, o irmão lá do violão. Ninguém sabe que era o Murilo, né? Todo mundo olhar lá para o Murilo e fala assim: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse violão não pode parar. Pode ser mais baixinho, amém? Louvado seja Deus, irmãos. Tem alguém aqui que não me conhece? Levanta a mão. Você tem um engraçadinho, né? Tem um engraçadinho lá atrás que mora na minha casa, praticamente levanta a mão, né? Foi o Igor, para todo mundo saber. Não vou te falar nome, mas foi o Igor. Então tem alguém que não me conhece aqui, de verdade? O irmão não me conhece, mais alguém? Na bênção também aqui, amém, vou me apresentar então. Irmãos, meu nome é Jobson, tenho 25 anos, sou dessa comunidade e eu vou assim, hoje eu vou ter que assujar isso bacana, né? Eu vou falando e regulando o microfone, ficar me incomodando. Realmente está me incomodando. Amém? Amém? Melhorou, eu acho que melhorou. Sim, melhorou. Tenho 25 anos, estou aqui nessa comunidade. Estou nessa comunidade há uns 10 anos, eu acho, né, Rosa? 10 anos, né? Há uns 10 anos sou casado, há quase... Quem dúvida se era 5 ou 4 agora? Há quase 5 anos, com a cinta lá atrás escondida. E coordenador dessa congregação que se reúne todas as quartas-feiras. Talvez você vai ter uma dúvida, né? Quanto tempo o Jobson prega? Eu acho que eu posso dizer que eu sou uma profecia dessa comunidade, porque houve uma profecia, talvez o Paulo lembre, né? Talvez o Paulo lembre dessa profecia que sairia um grande pregador. Eles pensavam que era grande no sentido teológico, mas veio grande no sentido físico, né? E sou pregador então dessa comunidade há 1 ano e 7 meses, pela graça de Deus, pregando pela Diocese de Joinville. Amém? Irmãos, então estamos então na nossa 4ª semana das nossas 9 semanas de quebra de maldição. E como Deus vai preparando as coisas, porque eu peguei essas 9 semanas assim, fui pegando os pregadores assim, fui colocando um por um, sabe? Pensei, olha, vai ser uma bênção. E aí os abençoados começaram a ligar de marcando. Bênção de Deus, né? Então, por providência, por graça, eu estou aqui pregando novamente na 2ª semana. Espero que semana que vem não seja eu. Amém? Porque eu também posso estar aí sentado pregando. Mas o tema que nos é proposto essa semana, irmãos, é quebra de maldição hereditária. Irmãos, antes mesmo de saber desse tema, antes mesmo de saber dessa situação, ou que eu estaria pregando nesse dia, esse tema era um tema que sempre inquietava no meu coração. Tanto que nós pensamos muito se nós devíamos pôr, não devíamos, e decidimos pôr, decidimos colocar. Acontece, irmãos, que lá no início, Rogério, lá no início, meu secretário, o GPT, lá no início em Êxodo, vai falar, irmãos, então, que a salvação, era o que eles de fato acreditavam, a salvação era em grupo. Como que funcionava? Eles tinham um clã, que eles chamavam uma comunidade, um grupo de pessoas, onde eles estavam sempre juntos, nos seus atos de fé, na caminhada, enfim, aonde eles iam com aquelas pessoas, e eles não acreditavam na salvação individual então, mas eles acreditavam, eles tinham uma certeza que aquela salvação era do grupo, era aquele grupo que seria salvo. Com isso, irmãos, pertenciam aqueles grupos, pessoas que tinham pecado. Então iniciou-se aí o tempo da maldição hereditária, porque acreditava-se então, irmão, que dentro daquele grupo ali, se alguém pecasse,
O pecado então não seria prova de condenação na vida do pecador, mas seria prova de condenação dos seus descendentes, dos seus filhos. Exemplificando, nós somos um grupo, amém? Nós nos reunimos todas as quartas-feiras para rezar. O que aquele povo acreditava? Que aquele grupo de pessoas, ou seja, nós, poderíamos ter pecado, e todos nós ainda estaríamos salvos. Mas os pecados que nós cometêssemos seriam pagos pelos nossos filhos. Era basicamente isso que aquele povo acreditava. Era assim que eles achavam que eram as coisas, e de fato era. O tempo foi passando, e logo em Ezequiel, peço que você abra a sua palavra, capítulo 18. Pode pegar essa palavra aí, amém? Poucas pessoas com a Bíblia. Gente que traz aquele grupo assim toda semana, vem de Jaraguá, traz a Bíblia ali, né? Aleluia! Vamos rezar pela conversão das almas. Graças a Deus. Eu não posso falar não, mas eu estou falando para a Aline, né? Semana que vem ela vai trazer uma Bíblia, eu tenho certeza. Cadê o Mário? Ezequiel capítulo 18. Amém? Eu aprendi uma nova, vou ter que falar. Ezequiel 18 fica depois de Ezequiel 17 e antes de Ezequiel 19. Amém, irmãos? A palavra vai dizer assim: a palavra do Senhor foi me dirigida nesses tempos, porque repetisse continuamente esse provérbio entre os israelitas. Os pais comeram uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que ficam embotados. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não tereis mais ocasião de repetir esse provérbio de Israel. Em Israel, é a mim que pertencem a vida, as vidas, a vida do pai e a vida do filho. Ora, é o culpado que morrerá. Palavra do Senhor. Irmãos, quando nós vamos falar de maldição hereditária, nós logo vamos pensando que trata-se exatamente daquilo que nós herdamos dos nossos antepassados, seja primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª geração. Acontece, irmãos, que isso precisa ser quebrado, e nós precisamos, com o poder da palavra do Senhor, mostrar, provar, teologicamente, que maldição hereditária já não existe mais. Já não existe mais. Acontece que isso está tão embutido em nós, isso está tão dentro de nós somos tão, muitas vezes, desculpe o termo, mas infelizes nos nossos pensamentos e nas nossas colocações, que nós estamos todas as horas pensando que aquilo que dá errado na nossa vida, que aquilo que não funciona em nossa vida, aquilo que não dá certo na nossa vida, é culpa daquelas pessoas que já passaram. E era exatamente isso que esse povo vivia. Eles achavam exatamente isso. E Deus vem falar em profecia para Ezequiel, dizendo: ora, imagine, os pais vão comer uvas verdes e os dentes dos filhos vão vir verdes. Não, eu conheço o pai e eu conheço o filho. Morrerá aquele que pecar. Pela profecia de Ezequiel, irmãos, fica-nos claro que você não pagará pelos erros dos seus antepassados, que você não pagará pelos atos que seu avô, seu tataravô, enfim, seja lá qual geração cometeu. Deus está nos mostrando já no Antigo Testamento que nós fomos salvos, porque Deus não dorme. Deus não dorme. Acontece, irmãos, que nós temos a mania de confundir as coisas. E existe sim a maldição. A maldição é claro que existe. Eu estou falando que não existe a maldição hereditária. Mas muitas vezes nós estamos vivendo três principais maldições na nossa casa. E são as maldições que eu queria trazer dessa pregação, que é a maldição geneticista, que vem através da genética. O que é isso, irmãos?
a mamãe está grávida e vive uma série de problemas. Leva um susto, leva um choque, fica com vontade de comer alguma coisa, está com saudade de alguém. Todo mundo já conhece alguma história desse tipo, não conhece? Essa maldição muitas vezes vem e nasce junto com aquela criança. Nasce junto. Por exemplo, minha mãe caiu um pouco quando ela estava grávida de mim. E eu tenho muito medo de cair, eu tenho muito medo de altura. Ou seja, há algo dentro de mim que precisa ser curado. Algo muito simples, mas é um exemplo para que vocês entendam. Dentro disso, irmãos, muitas outras coisas podem vir, como um sentimento de rejeição, talvez uma mãe que não quis um filho, ou um pai que não quis um filho, talvez um sentimento de falta de amor por parte do pai que bebia, e o filho dentro do ventre da mãe, vê todo aquele sofrimento da mãe, começa a receber tudo aquilo ali, começa a viver toda aquela situação, e depois nasce por consequência uma criança problemática, que vai precisar de psicólogo, que vai precisar talvez de psiquiatra, que vai precisar, enfim, de tratamento espiritual, porque viveu uma maldição através da genética. Amém? Conseguiram entender? Temos a maldição do exemplo, que é a mais comum, né? Que é a mais comum. Veja bem, irmãos, dentro da nossa casa, se nosso filho nos vê rezar, ele vai rezar. Se nosso filho nos vê ir na igreja, ele vai gostar de ir à igreja. Agora, se o nosso filho nos vê brigar, pai e mãe brigando, na cabecinha dele ele vai crescer nascendo que ele vai nascer achando, não viver nascendo, né? Crescer nascendo, enfim. Ele vai viver achando que na sua casa deve ter briga. Acontece, irmãos, que isso parece muito maduro no nosso coração. Isso parece que nós temos um entendimento claro. Mas quando nós chegamos na nossa fase adulta, nós não pensamos mais ser dessa forma. Mas nós queremos entender que vivemos algo do nosso gênio. Somos pessoas religiosas, ou nascemos assim. E muitas vezes aquilo que se passa de verdade no nosso coração refere-se a coisas que nós vimos, que nós presenciamos, que nós testemunhamos. Muitas das coisas as quais nós vivemos, muitos dos problemas no qual nós vivemos dentro da nossa casa, dentro das nossas famílias, devem-se, irmãos, sobre aquilo que nós assistimos quando criança ou quando no ventre da nossa mãe. Nós precisamos ser um povo, irmãos, que busca a Deus para quebrar tudo isso. Nós precisamos ser um povo, irmãos, que coloca a sua esperança, a sua confiança e o seu desejo de vida nova no Senhor. Veja, nas nossas famílias nós temos visto cada vez mais o inferno entrando. Nós temos visto cada vez mais famílias sendo destruídas. Nós temos visto cada vez mais homens e mulheres optando pelo homossexualismo. Nós temos visto cada dia mais homens e mulheres indo para os vícios, para as drogas, para o satanismo, para o ateísmo. Nós estamos perdendo a essência de igreja. E nós podemos trazer tudo isso para a maldição exemplar. Porque as casas, irmãos, não vivem mais uma vida de oração. Porque as famílias, irmãos, não se reúnem mais para rezar. Porque as famílias, irmãos, gostam de protestar, de falar contra a política, contra as drogas, contra o homossexualismo. As famílias sentam no sofá para assistir filme, mas as famílias não são mais homens e mulheres, filhos e filhas, que têm se reunido para a oração, para a santidade, para a busca de Deus. Aí começa a vir as mágoas. Aí começa a vir a sexualidade desregrada. Aí começa a vir a prostituição. Aí começa a vir tudo que é porcaria dentro da nossa casa. E nós não paramos para pensar que tudo isso deve-se à falta de Deus. Amados, nós temos sido um povo que ama vir aos grupos de orações. Tem gente que passa na segunda no Morro do Meio, na terça no Paulo Maria, na quarta no Pastor, na quinta vai na São Judas, na sexta-feira vai para a vigília, no sábado vai para o grupo de oração jovem, no domingo vai para o outro, mas não muda de vida. Tem gente que quer viver contrário à palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos fala, nem todo aquele que diz amém, amém, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no céu. Nós precisamos, amados irmãos, fugir da maldição. Só
dizia algo que ficou no meu coração quando o irmão partilhava comigo. A frase é: em Adão nós estávamos na maldição, em Cristo nós estamos na bênção. Quem está em Cristo aqui? Irmãos, a nossa fé precisa ser cristocêntrica. Nós precisamos ter os nossos olhares fitos no Senhor. Nós precisamos ter na nossa casa a prática da adoração contínua ao Santíssimo Sacramento. Robson, mas eu não tenho o Santíssimo Ostensório, eu não tenho a Santa Sagrada na minha casa. A palavra diz: necessário nos é adorar no Espírito e verdade. Mas simplesmente temos mania de dar desculpas, não é verdade? Desculpas para tudo. E quando as coisas vão indo de mal para pior, nós queremos recorrer à igreja. Quando os casamentos estão destruídos, queremos recorrer à igreja. Quando as famílias estão destruídas, quando a filha sai de casa, quando o filho vai para as drogas, nós queremos recorrer a Deus. Mas quando nós tivemos a oportunidade de buscar oração, de buscar intimidade, quando nós tivemos a oportunidade de, por amor, vir para Deus, nós não viemos. Irmãos, o Senhor hoje te chama à renúncia. O Senhor te chama à vida nova. O Senhor te chama a ser um homem da profecia de Ezequiel, um homem que não pagará pelos pecados de seus pais, um homem que terá seu coração conhecido por Deus, um homem e uma mulher de Deus. Querido, a partir da profecia de Ezequiel, surge no ano de 1964, se não me engano, já me ajuda, o Concílio Vaticano II, 64, 63, né? 63, 64. 1964, veio pelo Papa Pio X, Pio VI, não vou lembrar, enfim, Concílio Vaticano II. Entendem, irmãos, essa pregação é bastante complexa, mas a igreja hoje ela é mantida de 3 pontos: a santa tradição, a igreja é mantida da Sagrada Escritura e é mantida pelos documentos. E um dos principais documentos da igreja é o documento chamado Concílio Ecumênico Vaticano II, o documento que impulsiona, que leva a igreja para frente, que dita todas as regras. E através desse concílio, essa reunião de padres, papas, presbíteros, homens e mulheres de Deus, nós vamos descobrir algo interessantíssimo. Nós vamos descobrir o mistério salvífico da cruz. A partir do Concílio Vaticano II, irmãos, chega da igreja um grande mistério que nunca vai ser desvendado. A maior loucura que já se viu, e é a loucura da cruz, irmão. É o que Cristo fez por mim e por você. E Paulo, no livro de Gálatas, se não me engano, no capítulo 3, versículo 13, Paulo vai dizer aos Gálatas que Jesus se entregou no madeiro para que se cumprisse a profecia de Deuteronômio, onde diz: seja maldito todo homem que para o madeiro for. Amados, eu mostrei para vocês, pela profecia de Ezequiel, que estava quebrado todo o jugo hereditário. E eu fundamento isso pela palavra de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, onde Paulo diz que se cumpre a palavra de Deuteronômio: seja maldito todo aquele que morrer no madeiro. Ou seja, irmãos, se você ainda não entendeu, eu vou traduzir. Se havia uma maldição pesando sobre a sua vida, se havia uma marca dos seus antepassados ainda pegando sobre a sua vida, pesando sobre a sua vida, pelo madeiro Jesus se fez maldito. Pelo madeiro Jesus, com seu sangue, nos limpou, nos lavou, aniquilou, pagou todos
Nos falta coragem para assumir o Deus da vida. Nos falta coragem para assumir a vida nova. A vida nova em Cristo, a vida nova em Jesus. Irmãos, nós ainda somos muito apegados. Nós ainda somos muito apegados às coisas que marcaram na nossa história, as coisas que ficaram na nossa vida. Eu quero dizer em nome de Jesus, querido, mude de vida. O que passou, passou. Aquilo que você fez já é passado. Deus quer saber do teu hoje. Aquilo que você tem para oferecer para Ele hoje. Talvez você vai estar aí com o coração cheio de ferida, com o coração cheio de mágoa. Talvez você vai estar com o coração cheio de dúvidas. Talvez você está aí com um casamento destruído no seu coração. Talvez você está aí, homem e mulher, de uma forma em qual você pensa: Deus não olha por mim, Deus não me ama, Deus não cuida da minha casa, tudo está errado. Amado, eu não sei como você está, eu não sei como está seu coração, mas a maldição que está sobre você precisa ser quebrada a partir da cruz do Senhor. A partir da cruz do Senhor. Amados, nós precisamos parar de olhar para a maldição e começar a olhar para a bênção. Eu partilhava com vocês hoje à tarde. É muito interessante, né? Lá nas nossas famílias, lá na minha família é assim, pelo menos, né? Nós vimos muito isso acontecer. Tem uma família lá que é uma bênção de Deus. Tem 5 filhos pagos. Aí vem mais um menino rezador, né, Chay? Vem mais um menino rezador. Ninguém fala assim: olha, é rezador igual os outros filhos que são pagos, né? Ninguém vai falar. Vou falar assim: nossa, essa criança não sai da igreja. Meu Deus, essa menina vai para a igreja todo dia. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Irmãos, basta aparecer um menino que vocês percebam que gosta um pouquinho mais de cachaça, que logo nós já vamos associar a uma maldição. Olha, bebe que nem o fulano de tal. Meu Deus, ele é igualzinho secando. Isso acontece na sua casa também. Nós temos a mania daquilo que é bom, nós não louvarmos, mas aquilo que é ruim nós associarmos à maldição. Nós temos a mania de propagar somente o que é maldito e deixar de lado aquilo que é bendito, aquilo que é de Deus. Nós temos a mania de, na nossa casa, chamar os irmãos aquele que é maldição, aquele que é amaldiçoado, aquele que quer tentar contra a nossa vida para morrer lá, através da mentira, através do pecado, através da mágoa, através do ódio, N situações. Queridos, hoje é o dia de cortar todo o elo do passado. Hoje é o dia de cortar todo o mal. Hoje é o dia de olharmos para a graça e para as bênçãos de Deus. Hoje é o dia de sermos homens e mulheres santos, que compreendam a vontade de Deus para a nossa vida e para a vida dos irmãos Joel e Kenny. Vocês sabem bem o que é isso, né? A vontade de Deus sendo feita, né? Irmãos, comece a observar lá na sua casa as bênçãos. Comece a fazer comparações abençoadas. E se for comparações de maldição, nem fale nada. Se você perceber que tem alguém na sua casa que é parecido com outra pessoa, deixe quieto, não fale nada. Irmãos, comece a profetizar na vida das pessoas da sua casa. Comece a dizer que vai ser uma bênção. E daí que eu me creio, que só incomoda. Comece a dizer que é uma bênção, tu é uma bênção, tu é uma bênção, tu é uma bênção. E ele se tornará, ela se tornará uma bênção. Irmãos, comece a ser homens e mulheres na Eucaristia. Não sejamos homens e mulheres que tiram as pessoas da igreja, mas sejamos homens e mulheres que vão à igreja junto. Eu tenho visto tantas e tantas casas, irmãos, de pessoas, até mesmo esses jovens que estão aqui, que chegam me falando: olha, minha mãe, toda vez que eu vou para a igreja, fica reclamando: tu não sai da igreja, tu não sai da igreja, tu não sai da igreja. Irmãos, esse dia um jovem me disse para mim que a mãe ou o pai falou: você precisa se divertir mais. Querido, deixe desses pensamentos satânicos. Deixe. Alegria maior que estar na presença do Espírito não existe. Deixe de querer uma casa amaldiçoada. Pare de permitir, amados irmãos e irmãs, eu quero denunciar o pecado agora. Tua filha, teu filho tem relação sexual com o namorado da sua casa.
João capítulo 9, versículo 13, não precisa você. Jesus com os discípulos chega dentro do poço, lá está um paralítico. E os discípulos logo indagam uma pergunta para o Senhor: Senhor, quem pecou para que ele tivesse nascido assim? E o Senhor responde, grava essa resposta no seu coração: nem ele, nem seus pais pecaram, mas ele veio assim para que fosse manifestado a glória de Deus na vida dele. Irmão, talvez a tua vida esteja cheia de problemas. Talvez você esteja com uma vida aleijada, mesmo no bolso, esperando um milagre. Talvez você esteja dizendo: há uma maldição sobre mim. E eu quero falar para você agora, e no nome de Jesus, quebrar. Você não está pagando nem por um pecado seu, nem por um pecado de seus pais. Mas se Deus está permitindo esse calvário, é para que seja manifestada na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, filhas, genros, noras, parentes, querido, a glória de Deus. Vamos parar de tudo querer ver como maldição, 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 maldição. Mas assim que tudo tem que acontecer, diz Eclesiastes, continua dizendo: o ladrão permanece firme, pois é no fogo que se prova o olhar. É no fogo que Deus vai te provar. Não perca a fé, porque o Senhor João vai dizer que a fé é a vitória que vence o mundo. E é pela fé, irmãos, que nós precisamos buscar e viver o mistério salvífico da cruz. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: em Adão nós estávamos na maldição, em Cristo nós estamos na bênção. Olha para o irmão que está do outro lado, fale para ele: em Adão nós estávamos na maldição, em Cristo nós estamos na bênção. Pega na mão desse irmão e liga para ele, vai.